TN1 no ar, de volta. Olha, um homem foi espancado até a morte em Vitória. A enteada dele, de 11 anos, o denunciou por estupro. Olha, gente, um caso terrível. Suzy Faria está ao vivo, fez uma reportagem sobre isso e traz os detalhes pra gente agora. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, George, Bruno, amigos do TN. Esse caso aconteceu lá no bairro Grande Vitória ontem à noite por volta das 10 horas. Foi nesse horário que uma criança de 11 anos contou para a irmã de 18 o que estava passando. Contou escrevendo, porque o trauma dela era tão grande que ela não conseguia verbalizar o drama que vivia já desde o final do ano passado, quando ela contou para a irmã que o estupro, o molestamento aí do padrasto dela, de 24 anos de idade, começou. Uma história que terminou mal. Assim que a família descobriu o que tinha acontecido, um tio da menina foi tirar satisfação com o padrasto. Ele tentou fugir, mas acabou morto na mão de moradores que resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Vamos acompanhar. O crime aconteceu nesta noite no bairro Grande Vitória, na capital. A vítima é o Wellington Ribeiro de Oliveira, de 24 anos. Ele foi espancado até a morte. O que tinha ao redor do local foi usado como arma, tipo telhas, essa madeira e também garrafa. A morte de Wellington aconteceu após ter sido descoberto que ele teria molestado a enteada de 11 anos de idade. A jovem teria se aberto com a irmã na noite de ontem. Ela ficou com medo de me contar, ela não conseguia falar. Então eu disse, se você não consegue falar, você pode escrever, que eu leio. E chorando muito e perguntando se minha mãe acredita nela. Ela falou que ele mexia nela quando minha mãe dormia, quando não tinha ninguém em casa, enfiava os dedos e beijava a boca dela. De acordo com a irmã, o estupro teria acontecido por 4 vezes e teria começado no final do ano passado. Suspeita-se que, na mesma época em que o Wellington foi também espancado, quase até a morte, por ter agredido a mulher, chegando a quebrar o braço dela. Ano passado, ele também foi espancado na rua, quase até a morte, porque ele quebrou o braço da minha mãe e bateu nela. Eles estavam juntos há aproximadamente 1 ano. A relação deles não era boa, era muita briga, muita contenda o tempo todo, era muita porrada, muito medo também da gente. A família acabou sabendo da situação porque a irmã, assustada com o relato da criança, pediu ajuda. O tio materno veio aqui até o local e chamou aqui de baixo mesmo o Wellington, que estava lá em cima. Quando ele saiu e começou a perguntar o que estava acontecendo, o tio falou, você não sabe? Estuprou minha sobrinha. Quando o Wellington ouviu isso, tentou fugir. Correu pela casa e, olha, pulou aquele muro ali. Só que aqui embaixo na rua já tinham alguns moradores que ouviram tudo e ficaram revoltados. O Wellington não conseguiu escapar. Começou apanhando ali e terminou morrendo espancado naquele local ali. Os homens que participaram do espancamento teriam envolvimento com o tráfico na região. O SAMU chegou a ser chamado, mas ao chegar, o Wellington estava morto. A criança agora está com o pai. Já prestaram queixa na delegacia, para onde foi levado também o papel com as declarações da criança. A mãe da vítima apareceu no local enquanto estávamos conversando com a jovem. E o diálogo entre ela e a filha foi tenso. Que coletiva é essa? Que é isso? Que coletiva é essa? Eu tô contando. Eu quero conversar com você, tá? O Wellington tudo quebrado. Foi, eu sei. Braço, cabeça dele abriu. Ele tá preocupada com ele? E sua filha? Eu sei, minha filha, mas minha filha tá viva. Precisava de matar alguém. Mas precisa matar. Eu sei que não precisava. Precisa. Eu sei, eu não queria que ele morresse, eu queria que ele fosse preso. Ninguém ainda foi identificado ou preso. Como vocês viram, como a situação aí é terrível. É claro que o crime de estupro é um crime violentíssimo, mas ele precisa ser julgado na justiça e não pela mão de outras pessoas, porque aí a gente perde o controle de tudo, né? Agora, gente, para vocês verem como que essa menina estava sofrendo, como essa criança estava passando por dificuldades, ela chegou a desenhar e a escrever algumas coisas, como o bilhete que vocês estão vendo aí, que ela disse o seguinte, dentro de um lindo coração há muita tristeza, e vai relatando aí que ela tem 11 anos, mas consciência de 30.
e que tem uma coisa que aconteceu com ela, ela precisa esquecer, mas ela lembra. Ela diz ainda que está ficando louca e pede por socorro. Depois vocês podem ver que o papel está todo rabiscado, tem carinhas tristes aí. Já era um pedido velado aí de socorro, que deveria ter sido observado pelos familiares, que essa criança já vinha passando por problemas com esse padrasto, né? Ela contou para a irmã que foram 4 vezes, 3 na casa onde eles moram, em cima, que a mãe mora separada dos filhos, e embaixo teria acontecido uma vez. Nas vezes que a família não estava ou até quando a mãe estava dormindo. É um caso que, como eu disse antes, acabou mal para o padrasto, mas um exemplo que não deve ser seguido. Nem de justiça feita pelas próprias mãos, né? George. Sem dúvidas, uma tragédia para essa família, Triste. que agora, de todo modo, vai precisar também aí de muita ajuda para conseguir superar isso tudo.